Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso sobre o Estatuto dos Funcionários aqui do município do Rio de Janeiro. Estatuto dos Funcionários que foi instituído pela Lei 94 de 1979. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Gustavo Fregapani, especialista na preparação para concursos públicos municipais, principalmente com a legislação municipal, Estatuto de Servidores e também leis orgânicas municipais. Trabalho aí em concursos para vários municípios do Brasil e neste curso vou trabalhar com vocês esse conteúdo para o concurso do município do Rio de Janeiro. Quem quiser acompanhar também, a gente tem a fanpage no Facebook, Professor Gustavo Fregapani, o canal no YouTube, Gustavo Fregapani, e também o Instagram, @Gustavo Fregapani, onde a gente sempre posta informações sobre concursos públicos, principalmente concursos públicos municipais. Pessoal, a Lei 94 de 1979 é uma lei bastante antiga, a própria data já indica isso, e, portanto, algumas coisas desta lei estão sem aplicação em razão do advento da Constituição Federal de 88 e também em razão de alterações que a Constituição Federal teve, como, por exemplo, a Emenda Constitucional 19 de 98, que aumentou o período do estágio probatório para 3 anos. Também alguns pontos em relação à própria jurisprudência do STJ e do STF. E aí, ao longo da aula, eu vou mostrando para vocês, então, eu vou explicando o Estatuto e mostrando o que ainda está vigente, que, claro, é o que tende a ser mais cobrado em prova. Quando chegar no final do conteúdo, a gente vai ter também as nossas questões simuladas. Eu elaborei questões especialmente sobre esta norma, tentando adivinhar como que ela vai ser cobrada aí nos próximos concursos. O que eu sugiro que vocês façam? Após assistir a nossa videoaula, façam a leitura várias e várias vezes da norma, revisando principalmente os pontos que eu vou destacar por quadros e mapas mentais, que são aqueles mais cobrados em prova. Depois que você fizer isso, assiste a correção em vídeo das questões, após resolver as questões, resolve elas e assiste a correção em vídeo, que aí a gente vai estar com a preparação completa. Você vai ter estudado assistindo a videoaula, revisado com a leitura e completado o seu estudo treinando com questões, porque lá no dia da prova você também vai ter questões para enfrentar. Então o ideal é que a gente já treine antes. E ao assistir a correção das questões em vídeo, então o nosso estudo fica completo. Bom, chega de conversa, essa era só uma apresentação que eu sempre acho importante no começo de cada curso. E agora vamos ao que interessa. Vamos começar a conhecer o Estatuto dos Funcionários do Poder Executivo do município do Rio de Janeiro, que foi instituído pela Lei 94 em 1979. Bom, o artigo 1º simplesmente apresenta este regime jurídico. Não cai em prova, não precisa se preocupar com ele, porque cada município tem o seu regime jurídico, que é a lei que rege os seus servidores. E aí o município do Rio de Janeiro fez o seu estatuto. Bom, o artigo 2º, ele vai dizer quem é funcionário para os efeitos desta lei. Porque esta lei, este estatuto, traz os direitos dos funcionários públicos do município. O termo funcionários é um termo antigo, que era utilizado antes da Constituição. Em 1988, passou a ser utilizado a expressão servidores públicos ao invés de funcionários. Então vocês vão perceber que ao longo da aula, eu muitas vezes vou falar servidor, porque é a forma mais moderna de chamar os que antes eram chamados de funcionários. Mas na tua prova, a banca geralmente vai copiar literalmente a lei. Então ela pode utilizar o termo funcionário, assim como também pode utilizar servidor, não vai estar incorreto. E ela vai te perguntar, quem é funcionário para os efeitos desta lei? E para os efeitos desta lei, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público. Cargo público. Você que está me assistindo, você mesmo, está aí sentado na frente do computador, você vai passar nesse concurso e vai se tornar um
funcionário, um servidor municipal, porque você vai ocupar um cargo público. Dentro do serviço público, nós podemos encontrar cargos públicos, empregos públicos e funções temporárias. Aqueles contratados emergencialmente, temporariamente, eles não são ocupantes de cargo e, portanto, não são regidos por esse estatuto. Não entram nesse conceito de funcionário. Aquele que ocupa um emprego público também não ocupa um cargo. Ele é regido pela CLT. Os direitos dele estão na CLT, não nesta norma. Ele também não entra nesse conceito. Cargo público é só quem faz concurso e vai ocupar um cargo efetivo, como é o caso de você que está me assistindo, ou quem é nomeado pelo prefeito por ser da confiança dele para o exercício de um cargo em comissão, o famoso CC. Esses são funcionários. Não é funcionário, vai estar errado na tua prova se eles afirmarem que é funcionário o empregado público ou contratado emergencialmente, temporariamente, certo? Então já vimos aqui no artigo 2º uma possível questão da sua prova. Vamos agora para o próximo título, que vai falar sobre cargos e função gratificada. O que é o cargo? O cargo é um conjunto autônomo de atribuições, deveres e responsabilidades que você que vai passar no concurso vai assumir. Lá no edital do concurso, inclusive, consta o que faz o cargo, quais são as atribuições de quem ocupa aquele cargo. E você vai ler as atribuições antes de escolher o cargo para o qual você vai se candidatar. O cargo, e é isso que tem mais chance de cair em prova, ele é criado em lei. Tem que ter uma lei para criar um cargo, não pode ser em um decreto. E a gente tem que saber que lei é diferente de decreto. Como é que funciona o decreto? O prefeito agora, nesse exato momento, ele pode pegar a sua caneta e assinar um decreto. E o decreto já passa a valer. Porque o decreto é um ato do prefeito que não passa pela Câmara de Vereadores. Agora, quando o prefeito quer criar um cargo público, ele não pode fazer isso com um decreto, com um canetaço. Não. Ele vai ter que fazer um projeto de lei. E esse projeto de lei vai ter que ser aprovado pelos vereadores do Rio de Janeiro. E isso é o cargo público ser criado em lei e não por decreto. A banca vai tentar te enganar. Ela vai dizer na sua prova que o cargo ele pode ser criado por decreto. E aí você sabe que está errado. Não. O cargo só pode ser criado em lei, não por decreto. Então, essa primeira parte, primeira informação importante para a prova. Segunda informação, o cargo é criado em número certo. Tem uma quantidade de cargos que é criado. Isso é um número certo. Então, a lei que cria um cargo vai dizer, são criados tantos cargos para tal categoria. Tem um número certo lá. E se a prefeitura quiser contratar, quiser nomear mais servidores, ela vai ter que fazer outro projeto de lei aumentando a quantidade de cargos, criando novos cargos, porque os cargos são criados em lei. O cargo possui uma denominação própria. É o nome do cargo, a nomenclatura do cargo. Cada cargo tem a sua nomenclatura. Pagamento pelos cofres municipais, sim. A gente sabe que, claro, é dos cofres do município que vai sair o teu pagamento, a sua remuneração. E o cargo ele é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades, como eu comentei para vocês, que vão ser cometidos a um servidor, que vão ser cometidos a você, que está me assistindo, que vai passar nesse concurso. Pessoal, o cargo, então, ele pode ser de dois tipos, de provimento efetivo ou em comissão. Eu acabei já comentando rapidamente sobre isso. O cargo efetivo é esse que você que está me assistindo vai assumir. Você vai passar num concurso público e, ao assumir esse cargo efetivo, você vai entrar em um estágio probatório, que, de acordo com a Constituição Federal, é de 3 anos. E após os 3 anos, você vai ter estabilidade. Você vai ser estável. Você vai passar no probatório e vai ser estável. E depois que você é estável, é muito, muito, muito difícil que você perca o cargo. Porque aí só pode perder o cargo nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Esse é o cargo efetivo. E o cargo em comissão é aquele que é de livre nomeação pelo prefeito, mas também de livre exoneração. O ocupante do cargo em comissão, o CC, a qualquer momento pode ser exonerado, a qualquer momento pode ser mandado embora. Bom,
Os cargos públicos do Poder Executivo do município são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e não pode, é vedado, é proibido atribuir ao funcionário funções diversas, diferentes daquelas próprias do seu cargo, ressalvados casos de readaptação. Quando você escolhe um cargo, esse cargo vai trazer uma lista de atribuições que você vai desempenhar. E você não pode ser colocado em uma outra atribuição que não aquelas, mesmo que você tenha habilitação para isso. Salvo em caso de readaptação médica, porque no caso de readaptação médica, o servidor vai ser colocado numa outra função compatível com seu estado de saúde. Mas quando não for esse caso de readaptação, não pode desviar o servidor de função. Eu, como assessor jurídico no estado do Rio Grande do Sul, eu tive um caso, uma vez que eu analisei, que me perguntaram. A gente tinha um agente penitenciário concursado no estado, então, para o serviço de agente penitenciário. E ele, o órgão onde ele trabalhava, o presídio onde ele trabalhava, queria que ele atendesse a alguns presos que estavam com problema de saúde, como técnico de enfermagem, porque esse agente penitenciário, concursado no estado para o cargo de agente penitenciário, possuía formação no técnico em enfermagem. E aí me ligaram perguntando, e foi telefone mesmo, posso colocar ele para trabalhar como técnico em enfermagem aqui no presídio, auxiliando no atendimento aos presos? E eu respondi, claro que não, claro que não. Porque ele não fez concurso para ser técnico de enfermagem. Ah, mas ele tem formação, não interessa. Ele fez concurso para ser agente penitenciário. Ele não fez concurso para atuar como técnico de enfermagem. E a chefia não pode desviar ele de função. Então, nesse caso, foi um parecer verbal, parecer telefônico, eu informei o diretor do presídio que não podia fazer isso, porque seria um desvio de função. E iria ferir o Estatuto do Estado lá do Rio Grande do Sul, que nesse ponto dizia a mesma regra. Não pode desviar o servidor de função. Então essa é a ideia. Mesma coisa acontece aqui no Rio de Janeiro. Então alguém faz o concurso aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro para uma função, não pode colocar ele em outra função, mesmo que ele tenha formação profissional para tanto. Bom, e o que é a função gratificada? É quando você, que está ocupando um cargo efetivo, você que passou no concurso, é convidado para uma função de chefia. Aí, além de ganhar o valor do seu cargo, que você já tem direito pelo concurso, você vai ter um acréscimo. Você vai ganhar mais enquanto estiver naquela função de confiança, aquela função gratificada. Bom, e quando alguém é designado para uma função gratificada, tem que entrar em exercício, tem que começar a desempenhar ela no prazo de 30 dias. Muito bem, nós temos depois regras sobre o provimento dos cargos. Pessoal, provimento é ingressar em um cargo. O provimento é o contrário da vacância. Na vacância você vai sair do cargo. A vacância vem da palavra vaga. A gente vai estudar aqui, primeiro como entra, formas de provimento. Depois como sai, formas de vacância. E às vezes em prova a banca compara provimento com vacância, mistura para tentar te confundir as situações de provimento com as situações de vacância. Vamos começar vendo então como a gente ingressa, formas de provimento. A primeira delas é a nomeação. Claro, é a forma tradicional, é a forma como você vai ingressar. É a forma como todos pela primeira vez ingressam no serviço público. Você não tem como passar por nenhuma dessas outras formas sem antes ser nomeado. Por isso, a gente pode afirmar que a nomeação ela é a forma de provimento originário, que dá origem ao contato com o Estatuto dos Servidores. Depois que você já teve esse provimento originário, você pode passar por alguma das formas de provimento derivado. Por que provimento derivado? Porque todas elas derivam de uma anterior nomeação. Você só pode passar por alguma delas após ter sido nomeado uma vez em algum cargo. Muito bem. O ato de provimento vai indicar a existência de vaga. Sempre que o servidor é provido num cargo, se diz que o cargo está vago. Eles vão colocar, inclusive, o cargo, ele vai entrar no cargo que ficou vago, porque outro servidor se aposentou na data tal, enfim, eles vão colocar o motivo dessa vacância. Bom, nós vamos focar aqui na videoaula naqueles pontos que realmente estão caindo em prova. Então, muitas vezes ao longo da aula, embora esteja no material de vocês, eu vou pular
alguns parágrafos, alguns artigos que são menos relevantes. Isso não quer dizer que eles não possam cair em prova. Por isso, no material que você tem em PDF, tem todo o texto da lei. Aí você pode ler toda a lei quantas vezes quiser. Mas aqui na videoaula, para nossa aula não ficar cansativa, não ficar chata e ficar direcionada para o concurso, eu vou trabalhar, eu vou explicar aquilo que realmente é mais importante, aquilo que tem caído mais em prova e tem chance de cair na sua prova. E aí nós vamos então agora para a nomeação, que é a principal forma de provimento, é a forma de provimento originário, e a gente já sabe que ela pode ser em caráter efetivo, quando é um cargo dessa natureza, que aí você tem que passar no concurso para ocupar. Ou ela pode ser em cargo em comissão. Em comissão, quando for um cargo de livre nomeação, cargo de confiança do prefeito. Bom, a nomeação em caráter efetivo, a gente sabe, tem que ter concurso público. O concurso público, ele pode ser só de provas, ou ele pode ser de provas e títulos. Quando o concurso é de provas e títulos, além dos pontos que você faz na prova, você também pode ter pontos por ter uma pós-graduação, alguma coisa do tipo, alguma experiência. O edital vai dizer quais são os títulos aceitos quando o cargo for por provas e títulos. A maioria dos concursos é só de provas, mas pode ser de provas e títulos também. E o cargo em comissão, o CC, é aquele livremente escolhido pelo prefeito ou prefeita do município, e é permitido que um servidor aposentado venha exercer um cargo em comissão, desde que esteja apto na inspeção de saúde. Se o servidor for nomeado, se o servidor é nomeado, mas por ato ou omissão dele a posse não se verificar no prazo, é tornada sem efeito a nomeação. E aqui nós temos uma informação importante, porque nós temos um caminho, eu vou já mostrar para vocês. Lá no artigo 15 a gente tem a posse. E aí eu montei um esquema sobre a posse para a gente entender uma coisa. Quando você passou no concurso, é o próximo a ser chamado, tem o cargo vago, é a prefeitura ou o órgão público municipal quer nomear, ele vai te nomear. Ele vai colocar o seu nome lá no Diário Oficial. E aí você tem um prazo para comparecer, a gente já vai estudar esse prazo. E se você não comparecer no prazo para posse, é tornada sem efeito a nomeação. E se você tomou posse e não entrar em exercício, não começar a trabalhar dentro do prazo, aí a consequência é diferente. Aí você vai ser exonerado do cargo. Mas por que isso, professor? Porque a posse é o ato que completa a investidura em cargo. Então, quando você passou no concurso e foi chamado para assumir, o município ainda não sabe se você quer assumir o cargo e se você preenche os requisitos para tanto. Quando você aparece para tomar posse, você vai dizer, eu que passei no concurso, quero o cargo. E preenche os requisitos, você vai entregar toda a documentação, vai fazer a inspeção de saúde e vai assumir o cargo. Então, o que eu posso compreender agora? Que no momento que você tomar posse, você está investido. Antes, não. Depois, sim. Se você não está investido ainda e você não tomou posse no prazo, a sua nomeação é tornada sem efeito. Você nem entrou no cargo. Agora, se você foi lá, disse que queria o cargo, entregou a documentação, fez a inspeção de saúde, tomou posse, assinou o termo de posse, você tem um prazo para começar a trabalhar. Se você não começou a trabalhar no prazo, aí você vai ser exonerado do cargo. Por que exonerado? Porque você já tinha tomado posse. Aí não é só tornar sem efeito. Então a gente tem essa diferença. O servidor que não tomar posse no prazo tem a nomeação tornada sem efeito. O servidor que já tomou posse e não entrou em exercício no prazo, aí ele é exonerado, porque ele já tinha sido investido no cargo público. É um detalhezinho que parece sutil, mas em prova ele é cobrado. E aí o candidato desatento, teu concorrente, que não assistiu nossa aula, vai errar essa questão, você não vai. Porque você sabe, se eu perder o prazo de posse, eu tenho tornado sem efeito a minha nomeação. Se eu perder o prazo de exercício, aí eu sou exonerado. Você vai inclusive lembrar que exercício começa com EX de exonerado. Isso aí. Bom, voltando onde estávamos ali, no artigo 12, então a gente tem essa regra que torna sem efeito a nomeação se a posse não se verificar no prazo. Maravilha. Concurso público. Concurso, você vai ter que passar. O concurso aqui,
Ele tem algumas regras que raramente aparecem em prova e muitas já defassadas. Olha só, o artigo 14 ele diz que o limite de idade no concurso público pode variar de 18 até 50 anos. Professor, eu tenho 51 anos e quero fazer o concurso, não posso? Claro que pode. Mas a lei está dizendo que não, professor. Claro que pode. Por quê? A Constituição Federal, em 1988, após essa lei, previu o acesso amplo a cargos públicos. E a jurisprudência dos principais tribunais do Brasil, inclusive tribunais superiores, entende o seguinte: limite de idade em concurso público só pode ser exigido, só pode ser colocado o limite de idade se for necessário para o cargo. Como assim necessário? Um cargo de guarda municipal, de policial militar, que exige um vigor físico do servidor. Nesse caso, pode ter um limite de idade. Outros casos, não. Então, de uma forma geral, não se aplica esse limite de 50 anos. E se você tem 51, 55, 60, 65, segue estudando, não desiste, que você vai conquistar o seu cargo e eles não vão lhe impedir de assumir. Porque esse limite de idade não se aplica a não ser para cargos que tenham essa condição, esse requisito, certo? Então é isso, pessoal. Não desanimem com esta regra da lei, porque ela não é mais aplicada na prática. Passei no concurso. Quanto tempo eu posso ser chamado, professor? Depende. Geralmente o edital vai prever a validade de 2 anos. Pode ser menos, porque a lei diz que é de até 2 anos. Então o concurso pode ser válido por 1, pode ser válido por 6 meses. Mas geralmente eles fazem por 2 anos, porque eles podem aproveitar o mesmo concurso por mais tempo. O concurso ele é válido por 2 anos e esse prazo pode ser prorrogado por mais 2 anos. Aí nós temos então um máximo de 4 anos, que está de acordo com a Constituição Federal. Se o edital é de 2 anos e a validade é prorrogada, o que geralmente acontece, durante 4 anos o órgão pode nomear os aprovados. É isso que é a validade do concurso público. Muito bem. E aí nós chegamos então na posse, que eu acabei já explicando para vocês, que nós temos esses 3 momentos: nomeação, posse e exercício. Nomeação: você que passou no concurso está sendo chamado para assumir o cargo. Posse: você comparece e diz: eu que passei no concurso quero o cargo e posso ocupar ele, porque aí você vai mostrar que preenche todos os requisitos. E exercício: exercício é quando efetivamente começa a trabalhar, começa a desempenhar as atribuições do cargo. Nomeação, posse, exercício, então é o caminho pelo qual você que está me assistindo certamente vai passar. Bom, pessoal, nós temos no artigo 16 alguns requisitos para posse. E o primeiro deles é uma pegadinha habitual que as bancas fazem em prova, que trata da nacionalidade brasileira. A regra na lei e também na Constituição Federal é que tem que ser brasileiro para ocupar cargos públicos. No entanto, o artigo 37 da Constituição Federal permite também que estrangeiros ocupem cargos quando a lei autorizar. E aí vai caber à lei de cada município, de cada estado, prever quando o estrangeiro pode ou não ocupar cargos públicos. Tranquilo. Mas qual é a pegadinha que cai em prova? A banca vai tentar te enganar dizendo que tem que ser brasileiro nato para ocupar o cargo público. Não precisa ser nato, porque o brasileiro se divide em 2 grupos. Tem o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. O brasileiro nato é aquele que nasceu no território brasileiro ou é filho de brasileiros, nasceu no exterior, mas é filho de brasileiros, dentro dos requisitos previstos lá no artigo 12 da Constituição Federal, matéria lá de direito constitucional. E o naturalizado é aquele que não nasceu no Brasil, que não é filho de brasileiros, mas veio para cá, gostou, quer se tornar brasileiro. E aí ele se naturaliza brasileiro. Bom, a Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 3º, prevê que tem alguns cargos que só o brasileiro nato pode ocupar. E lá em direito constitucional isso é bastante cobrado em prova. Presidente da República e vice-presidente, na verdade, todos que sentam na cadeira do presidente, porque o presidente e o vice, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e os ministros do STF são todos brasileiros
natos, além de outros cargos, como diplomata, oficial das Forças Armadas, ministro da Defesa. Enfim, a gente tem na Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 3º, os cargos que são privativos de brasileiro nato. E nenhum deles, nem o de prefeito, é municipal. Então, o prefeito do Rio de Janeiro pode ser um brasileiro naturalizado, vereadores podem ser brasileiros naturalizados e todos servidores podem ser brasileiros naturalizados. Não precisa ser brasileiro nato, certo? Mas a banca vai tentar te enganar. Ela acha que você não percebeu isso. E ela vai afirmar na prova que é requisito para posse ser brasileiro nato. E aí está errado, porque basta ser brasileiro, basta ter a nacionalidade brasileira. Idade mínima de 18 anos, tranquilo. Quitação com obrigações eleitorais e militares. E aí você vai comprovar isso. No caso dos homens, as duas. No caso das mulheres, apenas as eleitorais. Porque as mulheres estão no Brasil dispensadas do serviço militar obrigatório. E aí você entra lá no site do TRE, pega lá a certidão que você está quite, que você foi votar, ou que se não foi, justificou certinho, e aí você pode assumir o cargo. Também bons antecedentes, boa saúde comprovada em inspeção médica, habilitação prévia em concurso, é claro, para os cargos efetivos, né, porque o cargo em comissão não vai precisar, e declaração se você tem outro cargo, função ou emprego, porque em regra, não pode acumular cargos públicos, salvo nos casos previstos na Constituição Federal, que a gente também vai estudar aqui nesse estatuto, mas está lá mais para o final do estatuto. Bom, inscrição no CPF e cumprimento de condições especiais previstas em lei. Bom, quem é que dá e dá posse? Quem são as autoridades que são competentes para dar posse aos servidores? Aí são prefeito, secretários municipais e demais autoridades que lhes sejam diretamente subordinados, o secretário municipal de administração em geral para os demais CCs e o dirigente do órgão central da Secretaria Municipal de Administração nos demais casos. Essas são as autoridades aqui no Poder Executivo que dão posse. E o artigo 18 traz uma provável questão na tua prova. Pode haver posse por procuração. E o que é tomar posse? Depois que você comprova que preenche os requisitos que é o cargo, você vai lá assinar um termo de posse. E depois você tem um prazo para entrar em exercício. Você não precisa ir pessoalmente assinar o termo de posse. Se você estiver viajando, se você não estiver no Rio de Janeiro, você pode dar uma procuração para alguém ir lá assinar o termo de posse por você. É claro que é você que vai fazer a inspeção de saúde antes. Você vai ter entregado toda a documentação, tudo certinho. Só não pode ir lá tomar a posse. Então a posse pode ser sim por procuração. Sabe o que as bancas inventam para tentar te enganar? Elas dizem o seguinte: a posse é um ato pessoal. E, portanto, por ser um ato pessoal, a posse não pode ser por procuração. Errado. Pode ser a procuração. Isso muda de um lugar para o outro. Aqui no município do Rio de Janeiro pode ter posse por procuração. Para servidor público federal, de acordo com a Lei 8.112, também pode ter posse por procuração. Mas tem alguns lugares que não pode. E tem municípios que no seu estatuto diz que não pode ter. E é por isso também que isso cai bastante em prova. E você sabe, você não vai esquecer, que aqui no Estatuto dos Funcionários do município do Rio de Janeiro pode haver posse por procuração. A autoridade que dá posse tem que verificar se aquele que tomou posse preencheu as condições legais. Quer dizer, apresentou toda a documentação e realmente está apto a assumir o cargo. Se do ato de provimento consta a existência de vaga, sempre vai dizer no lugar de quem que você está entrando. E se é caso de acumulação de cargos, se conta a prova da autorização. Quer dizer que foi verificado e realmente pode acumular os cargos. Quando for um daqueles casos que pode acumular cargos públicos. Bom, eu sei que você está curioso para isso há muito tempo, vamos ao que interessa. Do momento que você é nomeado, quanto tempo você tem para comparecer e tomar posse? E é esse prazo que você não pode perder. É um prazo de 30 dias. A requerimento do interessado ou do seu representante, o prazo pode ser prorrogado até o máximo de 60 dias. A contar do término do prazo que trata esse artigo. Então, é possível prorrogar até 60 dias.
Isso cai muito em prova. Se você não tomar posse em 30 dias e nem pedir a prorrogação, você perdeu o cargo. E o que acontece? Você vai ter tornado sem efeito a nomeação, porque você não chegou a tomar posse. Por isso que não vai ser exonerado ainda, porque ainda não chegou a tomar posse. Esses, então, o prazo de posse. Aí tem o estágio probatório, e aí diz que o estágio probatório é o período de 2 anos de efetivo exercício. Não. Não é 2 anos, não. São 3 anos. Mas, professor, está 2 ali. É, porque a lei não foi alterada. Acontece o seguinte, quando a Constituição Federal foi alterada em 1998, pela emenda constitucional 19 de 98, aumentando o período de estabilidade para 3 anos, o período de estágio probatório para adquirir estabilidade para 3 anos, automaticamente isso se aplica a todos os servidores públicos civis do Brasil, municipais, federais e estaduais. Então, desde 1998, que não se aplicam mais os 2 anos que estão aqui na lei, se aplicam os 3 anos previstos no artigo 41 da Constituição Federal. E durante o estágio probatório, eles vão ver se você é bom para ficar no cargo para sempre, até quando você quiser. E aí nós temos, então, alguns requisitos que são avaliados. E a banca pode perguntar, quais são os requisitos pelos quais o servidor é avaliado durante o estágio probatório? Aqui no município do Rio de Janeiro, são 4 requisitos. Eles vão avaliar a tua idoneidade moral, a tua assiduidade, disciplina e eficiência. E não vai estar sujeito a um novo estágio probatório o funcionário que, nomeado para outro cargo do município, já tenha adquirido estabilidade. Essa é uma regra também que antigamente era muito comum nos estatutos. Modernamente, os estatutos mais modernos não trazem mais essa regra. Que diz o seguinte, se você passou no concurso e passou no probatório, você é estável. E se você trocar de cargo, você não vai precisar fazer um novo probatório. É isso que dizia aqui, que diz ainda aqui no Estatuto do município do Rio de Janeiro. Na sequência, temos as regras sobre o exercício. Regras sobre o exercício a partir do artigo 22. Mas essas eu vou deixar para o nosso próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.